Olá, sejam bem-vindos novamente a Golperion. Hoje nós discutiremos uma técnica muito simples para aumentar o tecido ceratinizado em seus implantes. Seja ele para aqueles profissionais que estão iniciando a sua prática na mucogengival ou aqueles que estão na parte mais avançada na implantodontia. Novamente, sejam bem-vindos ao canal Golperion. Então eu vou começar com o primeiro caso, aqueles casos de maxila atrófica, em que nós temos realmente que fazer enxertos ósseos, fazer uma expansão de maxila, em que na hora que a gente traz todo esse tecido, a gente acaba perdendo o nosso tecido ceratinizado. Então nesse caso a gente usou cinzéis, eu usei cinzéis para fazer a técnica do split ridge. Eu não quero me ater muito a isso, mas a gente foi expandindo a maxila com expansores e com expansores tanto como cinzéis e expansores de implante para que a gente pudesse colocar os nossos implantes numa via intraóssea. Né? Olha só, você veja a quantidade de expansão que a gente conseguiu. Depois daqui está o panorama completo e quantas áreas deveriam ser enxertadas. Então o enxerto foi inserido, certo? As membranas colágenas colocadas no lugar, aí são duas membranas colágenas, uma porcina e uma colágena, certo? Mas veja bem como a sutura fica. Você traz esse tecido ceratinizado muito próximo, você perde fino fundo de vestíbulo, e quando você tem o seu segundo estágio, você vê até o rebordo dos implantes na parte anterior do slide. Então esse rebordo, na verdade, se você simplesmente abrir no local dos implantes, você não vai desenvolver esse tecido ceratinizado. Tem técnicas muito complexas mostrando como fazer, mas essa técnica é muito simples e todos podem usar. O que aqui só demonstrando como que o tecido queratinizado está disposto, né? Mas é fazer uma incisão em via de queratinizado mais para o palato. O mais ideal seria no bordo do cicatrizador futuro, eu já vou te explicar porquê, dos implantes. Abre-se os implantes, coloca-se cicatrizadores altos. Se você colocar o cicatrizador muito baixo, você terá uma recolocação desse retalho ao mesmo local, e se você tiver uma possibilidade de fazer uma prótese também imediata e provisória, melhor ainda. Mas tem que ter uma barreira para que o retalho, quando suturado, ele fique seguro através desses cicatrizadores, certo? Você veja que as suturas entre os implantes não tem tensão e existe até uma parte cruenta entre eles. Como é um caso de segundo estágio, não dá para fazer um retalho parcial e deixar conjuntivo, porque você tem que ter acesso aos seus implantes, certo? Mas você veja já a disposição do tecido ceratinizado que eu tenho, principalmente nos implantes anteriores, e a cicatrização do mesmo para um futuro protocolo através de mini pilares angulados para devolver ao paciente. Esse não é o caso, por exemplo, quando você tem muito tecido ceratinizado e você tem que fazer somente uma abertura para colocar um cicatrizador. Eu gosto de usar uma broca punch, independente de sua marca, certo? Porque ela não faz nenhum trauma em relação às papilas adjacentes. Você tem muito tecido ceratinizado, por isso você não precisa trabalhar ele de forma apical e coronal. Se fosse em volumetria, nós trabalharíamos com um tecido conjuntivo. E aqui está, já 2 semanas depois, pronto para se fazer uma moldagem, o tecido ceratinizado todo pronto. Esse caso, que é o último caso que eu gostaria de mostrar para esse tipo de técnica, é uma prótese fixa provisória de canino a molar, e você veja qual o fundo de vestíbulo que a gente conseguiu depois da enxerte. Então, ali você vê a linha de sutura, muito tecido ceratinizado, obviamente, na maxila. Então, a nossa estratégia, e a minha estratégia ali, foi de fazer um retalho palatino, certo? Fazendo um retalho total através dos cicatrizadores, colocando cicatrizadores altos, sem tensão
nas suturas entre os cicatrizadores, certo? Pode ser feito suturas nas verticais, desde que ela esteja no momento apical do retalho e não suture no mesmo local, e com isso você vai ter fundo de vestíbulo com tecido ceratinizado para seus implantes, no que eu acho, como periodontista, extremamente importante, e a literatura também colabora com isso. Então, por isso é só uma técnica simples, acho que pode ser muito utilizado, e novamente nós nos veremos em breve no Golpério. Muito obrigado.